Fala pessoal, agora nós vamos trabalhar aqui com a parte do Load Indicator. O que é isso, pessoal? Bom, quando a gente entra aqui no aplicativo, ele vem nessa primeira tela aqui, que é a tela de preload, depois ele vem na tela de usuários. E esses dados que aparecem nos cartões, ele busca lá na base de dados no Firestore. Bom, essa ação é assíncrona, a gente não sabe quanto tempo vai levar para alimentar os cartões dessa screen aqui. Então a gente precisa indicar para o usuário que isso aqui está carregando, certo? A gente precisa fazer isso. Bom, separei a documentação aqui do Activity Indicator, aqui dos Core Components. Ó, estou aqui em Core Components, Activity Indicator. Então nós vamos usar o Activity Indicator. O que nós vamos fazer, pessoal? Aqui está ele aparecendo, eu tenho o Small e tenho o, vamos ver aqui, o Large, que é o maiorzinho, certo? Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um componente, porque isso aqui vai se espalhar por todo o nosso projeto. Então vamos lá no nosso projeto e vamos criar um componente aqui, certo? Então vamos vir aqui, novo arquivo, e vamos colocar aqui loading.js. Então criamos aqui o arquivo para o nosso componente e agora nós vamos criar o nosso componente. Então vou colocar aqui import react, vou fazer na mão aqui, certo? Vamos importar agora o nosso load indicator. Então vamos ver aqui como é que é o nome dele bem certinho. Aqui está ele aqui, ó. Activity Indicator é o nome dele, né? Então vamos pegar o nome dele aqui para nós usarmos no nosso projeto. Então vamos colocá-lo aqui e vamos tirar ele dos nossos Core Components. Beleza? Bom, o que mais que nós vamos fazer aqui, pessoal? Vamos utilizar o Styled do Style Components módulo Native. E já vamos importar as nossas cores que nós vamos precisar. Certo? Aqui do nosso projeto. Então vamos trazer essas cores aqui do Assets. Nós temos o Colors aqui, beleza? Bom, por que eu estou fazendo assim na mão? Porque eu quero mostrar um jeito diferente de criar o componente para vocês. Já vou começar criando ele aqui embaixo, depois a gente constrói o componente a partir do Style aqui, certo? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mandar exportar padrão, certo? E aí nós vamos colocar aqui uma função anônima. Então eu não estou nomeando esse componente, ele vai pegar o nome que está no arquivo, certo? Ele vai pegar esse nome aqui para o componente, ok? Então eu vou botar aqui o return, vai retornar o componente que nós vamos fabricar aqui dentro, beleza? Bom, mas antes vamos usar o styled para criar o componente. Então vamos colocar aqui. Esse export aqui a gente nem precisa, né? Mas vamos manter. Vamos botar de loading area, o nome dele. Vamos chamar nosso styled e vai ser uma view, certo? E agora a nossa grande string. Então, vamos personalizar nosso componente aqui. Vamos fazer a customização. Vai ter flex 1. Nós vamos justificar o conteúdo ao centro, ou melhor, vamos fazer na ordem, né? Vamos colocar aqui primeiro o alinhamento dos itens no eixo que ele está, certo? Vamos colocar ao centro. E agora sim, nós vamos mexer no outro eixo. Vamos colocar ao centro também. Só por uma questão de ordem, tá, pessoal? Esse primeiro aqui alinha no eixo que ele está renderizando e esse segundo aqui no outro eixo. Sempre vai ser assim, depende da ordem que eu estou dando na renderização. Se é por linha ou se é por coluna. No caso aqui é por coluna, tá? E vamos colocar um background aqui. E esse background nós não vamos trazer aqui de colors, certo? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar ele aqui porque tem que ser nesse padrão RGBA. Então, RGBA, vamos chamar aqui. Ok? E vamos colocar uma cor mais transparente, escurecida aqui, certo? Vamos colocar aqui. Então vamos escurecer, né? E vamos dar um gradiente 0,5, beleza? Bom, agora vamos usar o nosso componente aqui embaixo. Então aqui está a nossa loading area, beleza? E agora sim, nós vamos utilizar nosso Activity Indicator. Aqui está ele.
Vamos dar um tamanho para ele. Já vou encerrar aqui. E esse tamanho aqui vai ser o large. Eu quero usar o maiorzinho, certo? E agora a cor que ele vai ter. Bom, agora sim, nós vamos usar as nossas cores aqui de cima. Vamos buscar a nossa cor lá da paleta de cores. Vamos usar aqui a Primary Dark. Tá? Você pode escolher a cor que você achar melhor aí para o seu projeto. Certo? Eu estou pegando essa cor. Bom, então aqui nós vamos encerrar nosso componente. E está pronto o nosso componente, certo? Bom, por que um componente, pessoal? Porque nós queremos reutilizar esse componente em todas as screens que forem necessárias. Beleza? Bom, fabriquei o componente, agora eu vou utilizar esse componente. Eu vou fazer o exemplo na tela Home e já aviso vocês que vocês podem colocar nas demais telas, Sign Up, Sign In, User, todas que forem necessário colocar um load. Quando que é necessário colocar um load, pessoal? Quando a gente está trazendo dados lá do Firebase, quando a gente está se autenticando no Firebase, quando a gente está fazendo, então, uma atividade que é assíncrona, a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar. Se a gente não sabe quanto tempo vai demorar, a gente precisa indicar para o usuário que esses dados ou essa comunicação está acontecendo e que nós estamos aguardando que ela finalize, certo? Então vamos aqui em Home fazer a inserção, o uso desse loading aqui. Beleza? Então a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é importar, né? Bom, nós vamos importar o nosso componente, certo? De onde? Do nosso projeto, que nós construímos esse componente aqui dentro de Components. Então vamos lá. Subimos um nível, vamos subir mais um. Agora vamos em Components e vamos trazer o nosso loading para o nosso projeto. Bom, já temos o componente, podemos usar aqui no nosso projeto. Como nós vamos fazer o uso disso, pessoal? Vou pegar aqui o componente que nós criamos. Nós vamos usar o JSX para isso. Então nós vamos vir aqui no nosso returnzinho aqui e nós vamos inserir ele aqui. Mas como nós vamos inserir esse componente? Da seguinte forma, usando o JavaScript com o XML, que é o JSX aqui. Nós vamos ter uma state que é loading, certo? E uma lógica conectando com o componente. Então nós vamos colocar o componente aqui, certo? Vamos finalizá-lo. Isso aqui quer dizer o seguinte, quando for verdadeiro, o componente aparece. Quando for falso esse state, o componente não vai aparecer. Então é com essa lógica que nós vamos trabalhar. Então nós temos que construir essa state aqui em cima. Então vamos lá. Vamos construir a state aqui, certo? O set desse load. Depois eu volto aqui e acerto a letra aqui para maiúsculo, vamos fazer isso. Beleza, para ficar no padrão Camel, né? E agora um use state aqui. Ok? E vamos começar numa condicional. Bom, isso vai depender de cada screen, certo? Aqui nós queremos o seguinte, quando essa janela, essa screen for carregada, a gente quer que já apareça o load. Quando finalizar de carregar os dados da screen, a gente quer que desapareça. Então nós vamos dizer, olha, já comece aparecendo, certo? O true significa isso. Vamos voltar lá na lógica para vocês entenderem. Ó. Então, se isso aqui é verdade, vai aparecer, com essa lógica aí aqui, vai aparecer o componente de load, certo? Esse componente de load, logo vocês vão ver o efeito ali, ele vai aparecer rodando e a gente deu uma escurecidinha nele aqui, ó, usando o RGBA aqui no background color, certo? Com um gradientezinho aqui, ó. Bom, voltamos aqui na home, então essa lógica aqui, para começar, já está funcionando, certo? Então vamos salvar isso aqui e nós podemos testar isso no nosso aplicativo. Eu carreguei aqui o aplicativo, pessoal, e ele ficou aqui embaixo, não ficou como eu imaginava, com a tela mais escurecida e ele bem aqui no centro. Então nós vamos fazer um ajuste aqui, esse Flex 1 aqui não resolveu o nosso problema. Ok? Nós vamos fazer o seguinte, o ajuste que nós vamos fazer aqui é o seguinte, nós vamos botar um position e nós vamos dizer que essa posição é absoluta, certo? E aí nós vamos colocar todas as cotas com 0. Então vamos começar com left, com right, certo? Com top e com o bottom. Todas elas vão ter cota 0, certo? Vamos salvar aqui, olha só, é o efeito que nós desejamos. Ó.
ele está bem no centro e deu uma escurecidinha na tela, mostrando para o usuário que nós estamos carregando esses dados. Claro, né, pessoal? Na verdade, os dados já estão ali, né? Mas é que na lógica que eu coloquei aqui, eu coloquei o seguinte: se é verdade, já apareça o Load Indicator. Então ele já apareceu, já está ali, ó. Porque eu comecei ele com um true aqui em cima. Então o que eu preciso fazer? Assim que eu terminar de receber os dados, aqui na minha screen, eu tiro esse Loading Indicator, certo? Então vou dar uma abridinha aqui. Onde que nós vamos colocar isso no nosso código? Vamos colocar aqui no getUsers assim que eu tiver os dados do usuário, que é aqui, ó, setData, certo? Aqui eu tenho os dados do usuário. Então aqui eu estou setando esses dados para a fonte de dados da minha flatlist, está aqui, ó. A fonte de dados da minha flatlist é data, certo? Então, a data é um state e eu estou usando setData para colocar um valor nesse state. Então, está aqui, ó, setData, coloquei o valor. Então, aqui, depois de eu colocar os dados na flatlist, nós vamos chamar o setLoading e vamos dar um false, certo? Vamos salvar aqui. Vamos colocar a aplicação aqui para o lado para nós vermos, ó. Já saiu aquele Load Indicator. Beleza? Bom, vamos finalizar aqui a aplicação, certo? O objeto ele morre quando eu clico nesse botãozinho aqui, certo? Eu posso vir no histórico aqui limpar, mas não é necessário, tá, pessoal? Mas eu posso vir aqui limpar o histórico também. Então vem aqui, ó, ele vai vir na tela de preload, depois ele vai carregar os dados. Foi rápido, né? Tinha só um dado, apareceu e já desapareceu. Bom, esse mesmo efeito a gente pode colocar nas outras telas também. Sign in, sign up. Então fica como missão vocês colocarem o loading nessas outras telas. Até o próximo vídeo, pessoal.